estudando o livro do profeta Joel. Esse estudo será de forma pontuada para uma melhor compreensão. Número 1. A interrogação feita bem no começo nos leva a entender que o que será descrito a seguir nesse capítulo não havia ocorrido na verdade. Joel capítulo 1, versículo 2. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Número 2. O profeta vai falar sobre a assolação da terra. Joel capítulo 1, versículos 3 ao 5. Fazei vós isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O que a locusta cortadora deixou, a voadora o comeu, e o que a voadora deixou, a devoradora o comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, fez da minha vide uma assolação e tirou a casca a minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Esse acontecimento então trata-se de algo que não havia ocorrido naquela época até então e que deveria ser narrado de pai para filho, transmitido de forma oral, até que se desse o cumprimento de tal acontecimento profético, narrado e profetizado. Número 3. A assolação da terra trata-se de uma permissão divina, resultado da infidelidade do povo dele. Joel capítulo 1, versículo 6. Porque sobre a minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de uma leoa. Então aqui nós já vemos que o povo de Deus sofrerá um baque, um ataque por parte dos inimigos. Número 4. Essa assolação se dará dentro dos últimos 3 anos e meio, chamados de grande tribulação, para os opositores ao sistema religioso apóstata e para as 2 testemunhas que denunciarão este sistema apóstata corrompido, batendo de frente com este, denunciando. Joel capítulo 1, versículos 8 ao 14 e 16 ao 20. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores. Uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa de vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Porventura, não está cortado o mantimento de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros estão desolados, os armazéns arruinados, porque falharam os cereais, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão desolados.
A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo, até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Número 5. No fechamento dos últimos 3 anos e meio, em algum ponto no Armagedon, ocorrerá o dia do Senhor, que se trata de um único dia, o da vinda terrivelmente gloriosa do Senhor, inicialmente com os seus santos, os anjos, e em seguida com a Santa Igreja, revestida de imortalidade e incorruptibilidade, devido à transformação que se dará ao soar da última trombeta, e que com o Senhor se reunirá em decorrência do arrebatamento enquanto ele estiver descendo e aparecer nas nuvens do céu. Joel capítulo 1, versículo 15. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. 6º ponto. Nesse dia do Senhor há aparente paz em que os filhos das trevas, dobrados ao sistema religioso apóstata do reino do Anticristo, dará lugar à repentina destruição. Nesse dia, os filhos das trevas rebeldes, apóstatas, inimigos, serão mortos pelo Senhor e pelo exército imortal que com o Senhor Jesus estará. Joel, capítulo de número 2, versículos 1 ao 11. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor. Já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva, está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes vão eles, saltando como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante dele estão angustiados os povos. Todos os semblantes empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros e marcham cada um nos seus caminhos e não se desviam da sua fileira, não empurram uns aos outros. Marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como o ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial. E poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Esse exército poderoso, esse arraial, trata-se não do exército inimigo e muito menos de uma praga de insetos. Na verdade, trata-se sim da Igreja de Cristo que estará com corpos imortais, revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, e que após o arrebatamento vai intervir no Armagedon, trazendo assim repentina destruição sobre todos os inimigos na face da terra. Número 7. A melhor coisa a se fazer na grande tribulação que antecederá o dia do Senhor, que virá trazendo repentina destruição, é se arrepender, se converter, buscar a Deus, e então ele virá trazendo livramento, trazendo escape e trazendo castigo. Joel capítulo 2, versos 12 ao 20. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o vinho e o azeite, deles sereis farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Então nós vemos agora que no final o povo vai se voltar para Deus e Deus vai proporcionar para eles livramento e vai trazer destruição, juízo para os seus inimigos. E por fim vai abençoar o seu povo. Número 8. Após o dia do Senhor virá a restituição na época do milênio. Joel capítulo 2, versículo 21 ao 27. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundantemente chuva, a temporã e a serôdia, como dantes, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa restituição, essa honra vai se cumprir no tempo do milênio. Número 9. A profecia volta agora a falar sobre a última semana de Daniel, onde ocorrerá outro grande derramamento do Espírito, maior ao que ocorreu em Atos 2. Ou seja, fala sobre o tempo para o fim esse que se dará no grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versos 28 ao 32. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Esse último derramamento do Espírito, profeticamente, ele é representado pela chuva serôdia, as últimas chuvas, para uma colheita estendida, apontando para a colheita final, para que se dê o arrebatamento. Número 10. O texto profético volta a falar sobre o Armagedon, sobre a vinda do Senhor no dia do Senhor para intervir no Armagedon, trazendo juízo sobre o iníquo, sobre o seu exército e todos os adeptos do seu reino, e trazendo salvação aos que estiverem clamando e suplicando, arrependidos,
por uma intervenção divina. Então, o Messias vem com vingança e estabelece o reino sobre a terra, na qual haverá de reinar. Joel capítulo 3, versos 1 ao 21. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra e lançaram sortes sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e os meus ricos tesouros metestes nos vossos templos, também vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça, pois venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e ajuntai-vos, para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranho não mais passará por ela. E naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. Número 11. É aí que se cumprirá o que foi mencionado no capítulo anterior, Joel capítulo 2, versículo 27. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado.